Teve confusão esta tarde na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A sessão em que seria votado o projeto de concessão parcial do DEMAI precisou ser suspensa. O batalhão de choque da Brigada Militar foi acionado para conter manifestantes que não puderam acessar ao plenário. A repórter Vanessa Felipe está no local e, ao vivo, é ela quem atualiza a situação para a gente. Boa tarde, Vanessa. Oi, Simone, boa tarde. Nós chegamos há pouco aqui só para explicar a situação para o telespectador, o que acontece, tá? Aqui é uma das entradas dos veículos da Câmara Municipal de Vereadores. O nosso veículo da imprensa não pôde entrar. Então, nós entramos a pé, os jornalistas, repórteres, cinegrafistas estão podendo acessar. Mas como vocês veem, cidadãos, né, manifestantes que antes estavam do lado de dentro, se posicionando a favor ou contra os projetos que estavam sendo votados, agora estão do lado de fora. A situação aqui do lado de dentro está controlada, até porque a sessão foi suspensa e as pessoas, os vereadores, a Guarda Municipal, a Brigada Militar estão todos em reunião. Nós temos imagens do que aconteceu e foi o seguinte: estavam sendo votados 2 projetos, um deles bastante polêmico, que é sobre a concessão para a iniciativa privada do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre. Um projeto que por si só já daria polêmica, já daria confusão entre os vereadores. E também um outro projeto de lei que, de modo geral, restringe um pouco a ação dos catadores de lixo na cidade. O que aconteceu? O público estava podendo acessar o plenário principal, onde são votados os projetos, mas, segundo as informações que nós temos, as galerias acabaram ficando cheias. E aí, a presidente da Câmara Municipal, a vereadora comandante Nádia, pediu, na verdade, acionou um protocolo que existe esse protocolo de segurança para que mais pessoas não entrassem, porque, segundo ela, o local estava lotado. Foi nesse momento que a confusão começou, porque entraram em ação a Guarda Municipal, o batalhão de choque da Brigada Militar, e a gente vê nas imagens, não tem como negar, que sim, foram usados artifícios como spray de pimenta, balas de borracha e também bombas de efeito moral. Em um dos vídeos, inclusive, uma bomba é arremessada em direção aos vereadores e tudo isso, pessoal, essa confusão mais grave, digamos assim, aconteceu do lado de fora do prédio principal da Câmara, ou seja, entre essa entrada aqui que dá acesso para a rua e a entrada que está lá, que dá acesso às salas, aos gabinetes e ao plenário. Então, aconteceu ali atrás do pitch, né, atrás de onde nós estamos, essas cenas mais fortes com essa bomba sendo lançada, inclusive em direção aos vereadores. Um dos vereadores, que o pitch vai devagarinho mostrar o local onde aconteceu essa cena toda aí, né, que a gente tem com vídeos que foram feitos mais cedo. Lá onde agora está vazio, onde vem algumas pessoas caminhando, foi lá que aconteceu a confusão mais grave, onde estavam posicionados agentes da Guarda Municipal, da Brigada Militar e também vereadores, porque os vereadores da oposição estavam querendo entender por que o público não estava mais podendo entrar, eram contrários a essa decisão da presidente vereadora comandante Nádia. Então, ali naquele local foi onde aconteceu a confusão principal. Teve realmente muita fumaça, uma bomba de fato foi arremessada em direção aos vereadores e, como eu dizia, um deles, o Giovanni Culau, do PCdoB, aparece chutando uma bomba de volta para tentar se proteger, mas mesmo assim ele disse que se sentiu agredido e que ficou com os olhos ardendo por causa do spray de pimenta. Então, em
em resumo, foi essa a confusão que aconteceu. Vereadores se manifestaram dizendo que nunca viram uma confusão desse tamanho aqui na Câmara de Vereadores e, honestamente, nós não temos a informação, eu, pelo menos, honestamente, não tenho, mas acredito, e se você puder me ajudar, Simone, acredito que essa confusão foi só, e esse só é bem entre aspas, né? Foi só aqui do lado de fora. Lá dentro do plenário, ao que tudo indica, até onde eu sei, não houve esse tipo de uso de spray de pimenta, bala de borracha, bombas de efeito moral. Não que isso diminua a gravidade da situação. É só para informar melhor o telespectador. O que mais eu posso contar para vocês? Essa sessão, então, ela foi encerrada, ela foi suspensa, por óbvio, né? E agora estão todos reunidos, tanto os vereadores, para decidir se os temas voltam à pauta ainda nesta quarta-feira, ou se realmente as votações, tanto do projeto do DEMAI quanto do projeto de catadores de lixo, serão votados em outra ocasião. Tá? E também está reunida a Guarda Municipal com a Brigada Militar e com a própria presidência da casa. Ali, ó, inclusive... Vanessa. A gente vê, né, autoridades. Só um segundinho, Simone, já te dou a palavra, porque essa reunião aqui está decidindo que resposta eles vão dar, porque inclusive nós da produção pedimos um posicionamento para eles, se houve uso excessivo da força, o que aconteceu, e até agora a gente não teve uma resposta sobre o ocorrido, apenas que estavam, não sei se já terminou, em reunião. Simone. É exatamente sobre isso que eu ia comentar contigo, né, Vanessa? A gente vai acompanhando pelas imagens e pelos relatos que se tem, e vocês estão aí acompanhando tudo isso ao vivo. A gente vê que houve um tumulto generalizado, inclusive pessoas, tem numa das imagens, tem uma idosa, aí as imagens, ó, o vereador que a Vanessa comenta, né, que num determinado momento chuta essa bomba de efeito moral de volta, né? Tem uma idosa que aparece numa imagem com as mãos nos joelhos, agachada. Então a gente vê que realmente foi uma movimentação bastante intensa. Bom, só de falar que tem o pelotão de choque, a gente já imagina que realmente foi bastante intenso. E nesse momento está tudo sob controle, está tudo calmo e essa manifestação já está completamente controlada. Sim, Simone, mas eu peço para o Pete, por gentileza, tá? Pelo que eu vejo aqui, Simone, a situação está controlada, mas os manifestantes, pelo menos parte deles, segue ali do lado de fora. A ideia deles seria entrar, mas neste momento, como eu disse antes, a entrada está autorizada apenas para quem trabalha aqui na Câmara de Vereadores e para a imprensa. E só reforçando, não é que o público foi impedido de acessar o plenário. O público pôde acessar o plenário, mas até onde nós sabemos, as galerias ficaram lotadas e por questões de segurança, né, para que a votação pudesse continuar, a comandante Nádia, então, acionou esse protocolo para que quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Basicamente isso. E foi aí que começou, então, a grande confusão, que, inclusive, né, culminou com agressão, como a gente bem vê nas imagens. 4 vereadores de Porto Alegre foram atingidos por balas de borracha após uma confusão durante a sessão na Câmara da capital gaúcha. E é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com o Eduardo Pinzon, que traz todos os detalhes para a gente. Eu sempre digo, esses nobres políticos deveriam dar exemplo, não é verdade, Pinzon? E acabam trazendo exatamente um exemplo negativo e nunca positivo. Boa noite para você. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. O tumulto aconteceu porque a presidência da casa impediu o acesso de mais pessoas no plenário por conta de um protocolo de segurança. Os vereadores da oposição tentaram liberar o acesso dessas pessoas que queriam acompanhar a sessão e aí então teve início o confronto. A Guarda Municipal disparou balas de borracha e bombas de efeito moral. 4 vereadores ficaram feridos.
Uma vereadora foi levada de ambulância para atendimento médico e a sessão precisou ser suspensa. Na pauta, os vereadores discutiriam mudanças no Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre e também o recolhimento de lixo reciclável. A presidente da Câmara afirmou que seguiu o regulamento e que as sessões podem ser acompanhadas através de uma transmissão pela TV. A Prefeitura aqui de Porto Alegre disse que vai abrir uma apuração em relação à conduta da Guarda Municipal. César. Obrigado pelas informações, mesmo. Uma ótima noite a você, a todo o povo gaúcho e da região sul do nosso país. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.